Boa tarde, Rádio Barreirinha. Estamos aqui com o programa Conexão Novo Mundo, trazendo para vocês todas as informações de desenvolvimento humano. Claro que hoje, segunda-feira, nós estaremos todas as segundas-feiras, né, trazendo para vocês pessoas novas, cooperadas novas, informando e passando uma atribuição geral para vocês do que nós temos mais novo na nossa sociedade, que afinal de contas, ser parte da cooperativa Conexão Novo Mundo é estar atento àquilo que o mercado quer, que as empresas estão procurando, e você, empresário, que mora no Brasil ou que mora na Europa, está aí por esse mundo, que possam receber essas inovações e essas discussões que sempre apresentamos todas as segundas-feiras. Vocês já sabem, somos a cooperativa de palestrantes Conexão Novo Mundo, que foi criada aqui no Brasil, ela é pioneira como cooperativa de palestrantes, e hoje estamos já em vários outros países, levando até vocês as nossas mensagens. Eu quero começar agora aqui hoje apresentando as nossas... hoje só teremos mulheres, e claro que nós vamos falar de mulheres maravilhosas, afinal de contas nós estamos no mês de março, que faz parte da nossa fala, né, de mulher, é um mês muito incrível para nós, pelas conquistas que nós conseguimos, e eu vou começar apresentando as mulheres que estamos aqui hoje. Vou começar pela Márcia Nogueira. Bem-vinda, Márcia. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com essa turma genial, só mulher fera. Alô, boa tarde aos ouvintes da Rádio Barreirinha. Eu sou Márcia Nogueira, eu trabalho com educação corporativa, com desenvolvimento pessoal humano, já fiz algumas pós e agora comecei a estudar, para continuar e aprofundar os estudos, psicologia. E hoje eu trago um tema genial para parar para pensar. Tomada de decisão baseada em risco. É isso. Uau! Uau! Márcia, você fala de onde? Onde você está hoje? Pois é, eu sou aqui de Belém do Pará, no norte do Brasil, né? Na Amazônia. Eu sou povo da floresta. Claro que é um povo, a floresta mais no centro da cidade, que é Belém, né? uma mais tecnológica e tudo mais, não é exatamente dentro da floresta, mas eu sou amazônica. Muito bom, fiz questão de você falar, porque eu sabia que não sabia se você estava aí, mas eu sabia que você está aí, e é importante a gente mostrar aqui para todo mundo que está nos ouvindo como que a gente é a diversidade, né, de nossa cooperativa em vários estados aí no Brasil. Kátia Martins Valente, sua vez, para lá. Olá, boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês, mulheres poderosas, mulheres que fazem acontecer. Eu sou Kátia Martins Valente, cooperada da cooperativa Conexão Novo Mundo, uma empresa que traz palestrantes para poder inovar, transformar e renovar o conhecimento das empresas. Isso é muito importante a gente sempre reforçar nas nossas falas. E eu estou muito contente de estar com os ouvintes aqui. Eu sou doutora em comunicação e a minha carreira toda sempre foi ligada a planejamento estratégico de comunicação e marketing junto às empresas e nos cursos de pós-graduação que eu ministro justamente a disciplina Estratégia de Gestão de Comunicação Integrada. E você fala de onde, Kátia? Eu falo de Barueri, 30 e poucos quilômetros de São Paulo, e para mim é uma honra muito grande fazer parte desse grupo tão seleto. Obrigada, Kátia. Sua vez, Soraya Sacramento. Olá, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar novamente aqui com vocês, participando com tantas meninas tão simpáticas e tão
com tantas propriedades aí para a gente conversar. Então, eu falo aqui de Lisboa, eu moro aqui em Portugal, em Lisboa, no frio, estou aqui com frio, o frio está se estendendo, enfim, mas tudo bem, a gente resiste. E eu sou, bom, faço parte do grupo de palestrantes, né? Eu sou aquela pessoa que tem um desenvolvimento voltado para a sustentabilidade, e como isso permeia a minha vida, eu sou aquela que quero ser. Ser o quê? O que eu vim para ser. E aí eu junto a minha expertise, que eu sou mestre em sustentabilidade, com o Reiki, que eu sou mestre também. E aí a gente faz uma ponte que às vezes me perguntam, de onde você tira essa ponte, né? Eu, como engenheira civil, construí essa ponte e está indo muito bem. Essa ponte me liga o seguinte, a gente está no mundo em que a gente tem limites. A natureza já deu todos os limites que ela podia claramente para a gente, né? Mas a gente continua no nosso viés do capitalismo, querendo sempre fazer o quê? Fazer, fazer, fazer e ter, e ter, e ter. Isso tudo igual a consumo. Só que isso não é sustentável, né? A única coisa que é sustentável é a gente ser, porque aí quando a gente mergulha no ser, isso é infinito. Não é finito como todas as coisas que a gente constrói, que a gente cria, mas a gente, com a gente mesmo, é infinito. Então, é essa a proposta dos meus trabalhos e das minhas palestras, poder levar para as empresas e para as pessoas, de uma forma geral, eu diria que essa leitura do que a gente está fazendo aqui e quais são os nossos propósitos. E o propósito de cada um deveria ser, que é o único compromisso que a gente tem com a vida. E para ser, a gente precisa aprender um montão de coisa, né? Obrigada, Soraya. Ouvinte, estão ouvindo o que nós preparamos para hoje? E agora é a vez da Kátia Giovana Lima. Bem-vinda. Obrigada, olá. Prazer imenso estar aqui novamente. Muito bom mesmo com essas meninas, como a Zuleika bem falou, no mês de março, mês poderoso, né? Eu falo do empoderamento feminino e é muito bom. Sou cooperada também, estou aí na conexão com pessoas. Sou da área da educação, sou professora, palestrante. Eu falo sempre palestrante inspiradora, como a Soraya falou do ser. Eu tenho o mesmo pensamento de ser também para poder ajudar outras pessoas na área educacional. Então, eu trabalho muito com motivacional, projeto de vidas e também escritora, baseada em algumas histórias de superação, histórias minhas mesmo. Então, estou aqui hoje para fazer conexão com pessoas do mundo todo. Sou da Zona Norte de São Paulo, capital. Obrigada.
vocês sabem, a Cooperativa de Palestrantes, hoje nós estamos com 108 cooperados. Cada um deles tem uma visão, tem um treinamento, tem um tema, que é o que nós estamos apresentando hoje, na tarde de hoje. E vocês sabem, já avisei para vocês que tem um problema técnico, mas aqui que já estamos com todas elas aqui de volta. Então, vamos dar continuidade a essa tarde maravilhosa que estamos por aqui. Então, vamos lá, quero começar, Márcia, com você, para você falar do seu tema, o que você faz, o que é importante nessa tal tomada de decisão. O que você pode dizer para a gente? Com todo prazer, Zuleika. Tomada de decisão. A gente, quando fala em tomada de decisão, a gente pensa que é só o diretor da empresa, só o líder, só o gerente que toma decisões. Na verdade, Zuleika, todos nós tomamos decisões a todo momento, não só na empresa, mas na vida. Nós tomamos aproximadamente mais de 35 mil decisões. E na hora de você tomar uma decisão mais complexa, como é que você faz? Você considera todas as possibilidades? Você considera todas as suas crenças, todos os vieses que as suas crenças trazem, em tudo que você acredita, você considera nessa decisão? Você também considera as suas emoções? Aquele momento que você está tomando a decisão, você consegue perceber que emoção está te movendo? É baseado nisso que tomar uma decisão mais complexa precisa ser listado, avaliando o risco. Como é que é, Márcia, essa escola de avaliar o risco? Risco é tudo que te impede de chegar ao objetivo, né? Então, você começa a elencar, o primeiro passo é elencar tudo que pode te impedir de chegar naquele resultado, mas com o foco nas tuas crenças, no que você acredita. Se você é uma pessoa muito que acha que tudo vai dar errado, se você traz isso no teu cognitivo, você vai ter uma tendência a achar que aquilo não vale a pena. Se você é treinado a ver só o que vai dar errado, se você é um analista de risco, você vai pisar no freio. Risco é bom, porque você não vai ser inconsequente, né, Zu? Mas muito risco acaba te engessando. Então, isso é bom você perceber. Porque muitas vezes, Zu, a gente decide assim no automático. A gente já tem tudo programado, tudo que a gente viveu a vida toda. Se você já está na metade da sua vida, você já está na maturidade, você já tem coisas internalizadas que vai no automático. É como se você fosse dirigir um carro. Primeiro, naquele momento que está aprendendo, você está atenta, mas depois fica tudo, você não faz essa avaliação. Então, quando eu falo, olha os vieses das crenças, veja isso, avalie, pense e liste tudo isso. Veja também as suas emoções. Se você está muito cansada, estressada, se você é uma pessoa que tem a tendência para ansiedade, de novo, linkando com aquela história de, por exemplo, um analista de risco, que eu me refiro a mim mesma, tem uma tendência a uma certa... Eu me policio muito nisso, porque tem uma ansiedade. O que é ansiedade? É achar que tudo vai dar errado lá na frente, vai ter uma catástrofe lá na frente, né? Então, você quer antever, quer prevenir. Se você fica muito nesse loop, você vai ficar, além de adoecer, não vai travar, você não vai para frente, não vai decidir, não vai botar em prática. Então, me referindo a mim mesma, quando eu vou tomar uma decisão para atingir, como eu fiz, por exemplo, na minha transição de carreira. Eu elenquei tudo, mas eu tinha uma crença de que eu pensei muito, analisei muito para chegar nela. Não adianta que não vai dar certo. Isso vai dar errado. Né? Olha, isso não vai... E isso me paralisava, sabe? Então, eu elenquei, vi e avaliei a probabilidade disso acontecer e cruzei com o impacto. A probabilidade, no meu caso, era muito alta. E o impacto era não fazer. E aí eu decidia.
eu vou fazer a transição ou não vou fazer nada, eu vou trabalhar, fazer um plano de ação e mitigar esse risco, ou eu vou assim mesmo, vou empurrando com a barriga. Uma hora eu faço, demora mais, mas eu faço. Então, é isso que eu coloco, que é uma tomada de decisão baseada em risco. E isso você leva para qualquer decisão mais complexa na sua vida. Você considera tudo que pode te impedir de chegar do resultado, avalia a probabilidade, avalia o impacto, chega no nível de risco, naquele caso, no meu caso, era alto, e aí você faz o plano para mitigar. Aí o que eu fui fazer? Eu fiz mentorias, eu fiz análise, eu fiz estudos para poder me botar em movimento. E assim mesmo, num movimento ainda lento, sabe? Eu tenho que estar me olhando o tempo todo para que esse movimento tenha mais constância, porque senão eu travo, eu paro, eu não faço, eu acomodo. Então, na verdade, quando eu falo em uma tomada de decisão baseada em risco, é considerando essas variáveis. Diga, alguém quer perguntar? Eu vi aqui uma mãozinha. Quem levantou a mão, gente? Eu não estou conseguindo ver. Acho que foi sem querer. Mas eu posso aproveitar, Márcia, porque você falou de algo importante, da tomada de decisão, é importante ter conhecimento, né? Então, sem conhecimento, sem estudo, seja em que área for, eu sou profissional da educação e eu falo que a educação não é só a sala de aula, só estudante, só o ensino médio, só uma graduação, uma pós. É estudar para tudo na vida. Você tem que ter conhecimento para tomar suas decisões de forma assertiva, de forma que você possa errar menos. Então, colocar isso também na cabeça de um jovem, do adolescente, importante. E também mesmo em empresas, onde eu faço palestras motivacionais. A tomada de decisão, tanto do atendente, tanto do gerente quanto do líder, passa por esse conhecimento. Então, acho que é bem bacana a sua fala. Nesse sentido, eu me vi. É verdade, sabe, Kátia? Quando você fala em atendente, e aí, voltando para mim de novo, eu tenho um hábito emocional. Se eu sou mal atendida, é rápido que eu fico com raiva. E aí, como eu já conheço, aí eu respiro e tento ser empática, entender que aquele ou foi mal treinado, ou não está no dia bom e tudo mais. Mas é como você disse, um atendente que atende mal um cliente numa empresa, ali ele está sendo a empresa, ele está abrindo a porta, ele está recebendo o cliente. A maioria das pessoas, o que acontece, elas não voltam mais lá. Eu não chego lá para ficar com raiva, para não ser acolhida. E todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer se sentir importante. Isso é inerente ao ser humano. Todo mundo quer ser reconhecido, né? Amor mesmo. E não tendo esse acolhimento, então é importante que ele entenda que na hora que ele... às vezes a gente fica pensando só na tomada de decisão de uma coisa mais maior, mais séria, de um planejamento estratégico, mas as tomadas, essa consciência de tomada de decisão no dia a dia, trazer à luz, sair do automático, ter uma postura mais crítica no bom sentido, mas quando é crítica no bom sentido, é conseguir analisar, é conseguir parar, é conseguir refletir, é jogar luz, né, nessas coisas, para daí você ter um resultado, porque senão o resultado não chega. Você acaba se sabotando. Então, o risco entra como sabotador. Perfeito. Eu queria até acrescentar, se vocês me permitem, que é o seguinte: tudo que nós estamos conversando aqui se baseia no que eu chamo de comunicação, né? Todo mundo fala assim, eu entendo de comunicação, eu sei fazer, e, na verdade, o que eu vejo como palestrante, escritora e professora também, né? Porque além de a gente dar mentoria, fazer os planejamentos estratégicos, eu vejo que a maior dificuldade é justamente as pessoas entenderem que conhecimento é tudo,
que a pessoa vai ter que estudar a vida inteira. E eu sou, assim, apaixonada por comunicação, porque comunicação está intimamente ligado com gente. E gente é que faz exatamente o consumo consciente para a gente ter sustentabilidade. Então, o papel de uma pessoa dentro de uma empresa, além da tomada de decisão, que é fundamental, é ela gostar de gente. Para gostar de gente, ela tem que usar a habilidade de comunicação, né? Que é justamente você ter uma habilidade efetiva com planejamento. Nada que a gente faz em comunicação, seja na nossa vida pessoal e profissional, deveria ter um planejamento, sim. Nem que seja a médio e longo prazo, né? Nós temos que ter esse planejamento, porque a comunicação ela vai fazer o quê? Vai informar, vai relembrar, vai persuadir, e vai fazer o quê? Com que nós possamos fazer o nosso marketing pessoal e dos produtos que a gente trabalha. Quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu tenho uma missão importantíssima de ser isento ideologicamente e passar aquilo que o aluno precisa de uma determinada matéria. Estimular que ele leia livros, estimular que ele pare para pensar, raciocinar que uma decisão incorreta dele vai afetar o outro. Então, olha a importância que a gente tem, porque isso é sustentabilidade também. Não é você comunicar e não fazer com que o outro não entenda. Ou quando a gente está lá discutindo o caso que a gente colocou aqui de um atendente. Eu, toda vez que eu sou mal atendida em uma empresa, eu tenho obrigação, né, como uma pessoa de comunicação, de alertar para que aquela empresa possa corrigir. Eu fico imaginando uma pessoa de 80, 90 anos tentando se comunicar hoje com WhatsApp, com robótica, com chatbot, ou com WhatsApp, e que ela não consegue enquadrar a foto dela para poder, por exemplo, ter o ressarcimento de uma consulta que ela realizou. Isso é comunicação, que aí os planos de saúde estão prestando um péssimo serviço. Atendimento, por exemplo, no varejo, é comunicação pura. Então, nós muitas vezes temos a pessoa mal treinada. Vou dar um exemplo típico. No outro dia, entrei numa loja de mármore. Eu fiz 4 perguntas, a pessoa não sabia responder o que ela estava fazendo ali. Aí ela virou para mim e falou assim, mas a senhora entende de mármore? Eu falei, não, mas eu imaginei que você entendia, porque você é vendedora da área, né? E absolutamente sem preparo. Então, o que acontece? Existe, sim, um planejamento de as pessoas entenderem que, seja na vida pessoal ou profissional, tudo passa por ter foco, por planejar, por você estudar, por você gerir processos, que é importantíssimo, e por você mensurar aqueles processos. Não adianta só eu fazer a comunicação e não ter o retorno daquilo, o resultado. E a gente pensa que comunicação é só falar, né? Não. Comunicação hoje a gente tem, nas mídias sociais, por exemplo, mais de 200, 300 ferramentas para medir cada ação que eu faço, principalmente na área que nós abordamos de telemarketing. Porque se a gente ama a gente, nós temos que entender que a comunicação é fatal para o nosso relacionamento na vida pessoal e profissional. É verdade. E nem sempre a gente consegue, né? Porque às vezes a gente acha que é só informar. Mas tem que ler o outro, tem que conectar com o outro. E o que você às vezes diz é amarelo, e o que é amarelo para o outro. Eu mesma, no meu dia a dia, achava que quando eu dava uma orientação para a minha equipe, essa equipe tinha internalizado. Não, você tem que checar. O óbvio precisa ser dito, né? Oi? O óbvio precisa ser dito, né? Porque a gente sabe que o outro sabe, né? E aí eu chegava e disse assim, mas eles já trabalham tanto comigo, mas eles ou não prestaram atenção, ou eu não sentei, foi algum ruído na comunicação. Sim. Ou ele entendeu que, mas eu achei que isso era assim, não era assado. Então, quer dizer, o que é amarelo para mim é diferente do que é amarelo para ele. Sim. Soraya, e aí a comunicação é super importante mesmo. Sim. Soraya, o que você acha aí? Né? A Soraya é da área de sustentabilidade? Sim, sou. E sustentabilidade é um assunto que permeia absolutamente tudo nas nossas vidas, né?
E a comunicação sempre fez parte do meu trabalho, porque quando você implementa um sistema de gestão para sustentabilidade, a comunicação ela é um dos pontos dentro do PDCA importantíssimo de serem levantadas, de ser definido procedimentos e formas dessa comunicação acontecer, deixando, ou melhor, propiciando que você tenha a ideia central, ou seja, estratégica, que seja decodificada para todos os níveis da empresa e que possa voltar isso para a estratégia em resultados, né? Que são os indicadores que você estava falando e tal. Mas eu acho que eu fiquei ouvindo vocês conversando, e uma coisa que eu achei bem interessante que você falou, Kátia Valente, tem a Kátia Lima e a Kátia Valente, né? Sobre a questão do conhecimento, né? Realmente, o conhecimento ele é fundamental. Mas eu acho bem legal que, assim, né? Platão, lá, 467 anos antes de Cristo, já dizia, tipo assim, o que importa, não com as minhas palavras, né? Mas a ideia é essa, o que importa é o que o homem faz com o conhecimento. E aí eu trago para cá, para o meu tema sustentabilidade, Reiki, a ideia do Reiki dentro do meu contexto é exatamente a gestão que eu sempre trabalhei dentro das empresas para a implementação de um sistema de gestão para sustentabilidade, e a gestão, a autogestão de todos que estão envolvidos dentro desse contexto é fundamental. Então, eu faço essa ponte através do Reiki, porque, na verdade, o Reiki me leva para o lugar onde eu acho que eu devo estar, a trajetória da Soraya ser aquilo que ela veio para ser. E quando eu coloco a ideia do Reiki dentro desse contexto, eu mostro muito claramente que a única forma que você tem de entender o termo e o tema sustentabilidade é você sendo aquilo que você veio para ser, a sua essência. E aí, quando você é a sua essência, você consegue entender qual é o seu papel dentro do contexto, porque todos nós temos papéis com nossas obrigações, com os nossos compromissos, com os nossos direitos, e a gente tem nossos desafios, como a gente tem os nossos talentos. Então, no momento em que eu consigo fazer a autogestão e mostrar para mim mesmo, porque eu não preciso mostrar para ninguém, quais são os meus talentos e os meus desafios, eu estou pronta para ser o melhor que eu posso ser a cada dia. E aí, quando eu estou pronta para isso, eu consigo entender que sustentabilidade, na verdade, não é um termo para ser utilizado como de uma forma geral acontece, só para você ter pontuação da sua empresa diante do mercado, para que você possa entender que, se não for dessa forma, não tem futuro. Então, assim, o futuro depende do que eu faço hoje, então depende de cada uma das... cada ação de cada um que faz parte do contexto, né? Então, o que eu trabalho? Normalmente é explicando, mostrando, através de palestras e tal, como é que você faz toda essa gestão interligada e mostrando que só tem solução para um bom sistema de gestão para a sustentabilidade e o sucesso da sua empresa se você também tiver uma autogestão dentro do mesmo padrão. Que aí, você, com esse padrão, você vai saber exatamente o que você deve fazer, não vai precisar de ninguém dizer para você que você não pode consumir tudo que você quiser. Você até pode, mas não deve. E aí a gente pode chegar à conclusão de que todas as atividades, elas precisam ter o compromisso de que nós temos aí 50% da população mundial fora do limite de consumo, fora do limite de possibilidade de vida, né? Então, a gente precisa não estar no caminho certo. E é por isso que a gente precisa revisitar, principalmente o caminho nosso, interno. Ser aquilo que a gente veio para ser, certo? Perfeito, nossa, adorei. E é isso, eu costumo brincar, né, e falar que conhecimento sem causa não prospera. Se você não sabe o que fazer com esse conhecimento, que é o que eu falo também no meu trabalho, no meu dia a dia, naquilo que eu falo como palestrante, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, é uma frase da Alice, é um jargão, inclusive entre os coaches, mas é algo que eu gosto muito de colocar no meu dia a dia e colocar no meu trabalho também. Como professora e falei como palestrante motivacional, eu trabalho motivando pessoas para que elas possam saber
realmente qual é o projeto de vida, por que que ela está aqui, o que que ela vai fazer com isso. É o conhecimento com a causa, como você falou, como as meninas aqui falaram, e tudo isso parte de um planejamento, de um autoconhecimento, tem toda uma metodologia, mas também se você não tiver fé, se você não acreditar em você, não adianta nada. E assim, a fé ela passa assim pelo nível religioso e pelo nível de você com você também. Se você não acreditar no teu projeto, na tua causa, não vai adiantar nada. É o que aconteceu comigo. Eu venho de uma jornada de superação, que é onde eu coloco nas palestras, tanto nas empresas quanto na escola, de falar que nós podemos superar os nossos limites, os problemas, e podemos sim fazer a diferença na nossa vida, no nosso entorno. Isso é sustentável, né, Soraya? Sustentabilidade quando você consegue movimentar a sua comunidade, o seu bairro, quando você consegue trabalhos em comuns, que vai atingir a todos, isso é sustentabilidade. Mas aí, para isso, você tem que ter esses passos que vocês falaram. Então, eu trabalho muito com isso. Eu parei de estudar aos 11 anos, porque a minha família passou por uma tragédia, passou por um despejo, e eu fui ser empregada doméstica. E fui empregada doméstica até os 20 anos, quando eu tive uma virada de chave, e é onde começa um percurso de superação, para chegar onde eu queria, que era uma faculdade. Eu tinha o sonho de entrar na USP, e eu fiz 5 anos de cursinho, 7 vestibulares, mas eu entrei. Hoje eu sou doutoranda em literatura brasileira, por isso que eu falo que o que eu fiz, o que eu passei, são causas, são conhecimentos, projeto de vida para ajudar outras pessoas a falar, você pode entrar. Porque eu ouvia falar, você é pobre, a USP é só para rico, você nunca vai entrar. Eu estou lá hoje e já sou uma doutoranda. Então, eu levo isso tanto para um atendente de telemarketing que eu fui também, quanto para o chão de fábrica, quanto para um gerente ou um líder. Porque não é porque ele é líder que ele também está totalmente ali conectado com a sua causa e com o seu projeto de vida. Então, eu falo muito sobre isso e todas essas histórias, resumindo, me tornou também uma escritora. Falar de superação, de projeto de vida e de fé é comigo mesma. Você é líder de você mesma, não é, Kátia? Exato, perfeito. Na verdade, nós temos que liderar nossas necessidades, nossas crenças e nossos valores diariamente. A Zuzu sempre aborda a questão do tempo. O tempo é uma coisa que a gente administra. Então, por exemplo, a Soraya colocou a preocupação com a mente das pessoas, com a questão de... Hoje, nós temos um caso muito grande de burnout, de depressão, ocasionado por gestores que não escutam o outro, que não sabe liderar, por falta de conhecimento, não consegue atender a mente, a cabeça e o coração dos seus colaboradores. Quando um projeto não acontece, ele não acontece porque um funcionário, um colaborador, um amigo está contra você. É porque você não soube cativar a mente, a alma e o coração daquela pessoa. Então, sempre a gente fala, nesses processos todos de comunicação, que são bem complexos, que é você nunca entrar no automático, nunca divulgar que a empresa é sustentável e ela não é. Eu pego algumas empresas que eu dou risada do que elas falam, do que é sustentabilidade, quando ela não tem respeito ao ser humano que está ali trabalhando, porque todo mundo trabalha, a gente precisa trabalhar, e aí a gente vê a empresa não tendo um consumo consciente, não tendo um planejamento de treinamento das suas equipes para melhorar o conhecimento, não pensar de forma positiva. Quer dizer, se eu tenho um gestor que é só para baixo, ele vai passar só isso para a equipe dele. Isso é comunicação pura. Ele contorna, mas ele vai ser mal avaliado porque ele não sabe se doar para o outro. E se doar para o outro é você também, às vezes, falar para aquela pessoa, em particular, aonde ela pode melhorar, onde que ela pode crescer. Eu comecei minha carreira servindo cafezinho em agência de comunicação, porque ninguém queria me dar emprego. Eu trabalhava estagiário, naquela época não tinha remuneração nenhuma, faltava 1 ano e meio para se formar, e eu tinha que ter uma posição, pelo menos começar como assistente. Eu fui servir cafezinho dentro de uma agência e depois fui galgando. E aí é o legado. O que eu vejo hoje nas pessoas é não ter humildade, não, a vaidade lá em cima, né? Não importa
o que você conhece, mas o que você faz de bem para a comunidade como um todo. Isso é você ser sustentável na tua vida particular, pessoal e profissional. E muitas vezes a gente fica só em cima da nossa vaidade, a gente acha que a gente está certo em tudo e não escuta o outro. Quando eu não escuto os projetos, tudo não acontece. Né? Então, eu sempre friso isso, quer dizer, todo mundo fala de comunicação, mas de que forma? Tem horas que a gente tem que ser firme, e tem outras horas que a gente tem que ser psicólogo do teu colaborador, porque todo mundo tem problema, não existe quem não tenha problema, né? Então é isso, é a gente entender as dificuldades da outra pessoa, fazendo com que ela adquira conhecimento para que ela possa pensar de uma forma mais positiva para si e para a comunidade, porque ninguém vive sozinho. Deixa eu aproveitar para fazer um comentário aqui em relação à sustentabilidade e o que você colocou sobre burnout. A sustentabilidade ela é baseada em 3 pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. Uhum. E são 3 pilares que gerem a vida de qualquer um no mundo, né? Em qualquer circunstância, em qualquer sistema, são esses três pilares que gerem a nossa vida. E aí, quando a gente está falando de burnout, é legal a gente mostrar onde é que fica dentro da sustentabilidade, em que pilar a gente abraça a causa. E é no social. Dentro do pilar social, envolve uma série de questões, né? Dentro do contexto de uma empresa, envolve exatamente o tipo de cuidado que a empresa tem para com os seus funcionários, no sentido da saúde e da segurança dele, da questão financeira, o que você paga para ele, se você cumpre com todas as questões que são definidas como regra e como legislação trabalhista, e o burnout se transformou numa doença, tipo assim, né, nos últimos anos, eu acho que foi 2020 para cá, ele está num patamar de 18% a 20% da população entre 20 anos e 25 a 40 anos com burnout. Aí, quando você vai fazer essa verificação, por exemplo, do que isso impacta num país, se você considerar que todos nós vamos pagar pelo burnout desses 20% da população, uma vez que eles vão entrar para o INSS, eles vão receber ajudas, eles vão deixar de ser produtivos numa faixa de idade que é fundamental no crescimento pessoal, no crescimento do país. E quem vai ganhar, quem está ganhando com isso, quer dizer, não tem ninguém ganhando com isso, mas o empresário que acha que está ganhando, que tem o direito de não gerir a situação de forma adequada, ele está tendo o resultado para ele, pessoal, para o negócio dele, do jeito que ele elaborou, ou seja, os resultados financeiros que ele considera adequados. Só que todos nós pagamos o preço pela escolha que essa empresa faz. Aí, de novo, vai na questão da gente usar a sustentabilidade em tudo na vida, né? Porque aí, como é que eu posso mudar a história? Eu preciso entender o que eu consumo, porque só o meu bolso é que vai decidir mudar esse caminho. Então, o conhecimento de todos nós, o respeito de todos nós, a ideia de todos nós em relação à nossa responsabilidade e aquilo que a gente veio para ser, eu acredito que seja o único caminho para que isso possa, de alguma forma, mudar. Porque aí a forma como você vai consumir aquilo que é responsável, que é de forma responsável, e só o que você precisa. E isso, obviamente, vai interferir em várias empresas que agem de uma forma inadequada, como a Kátia falou também, que a gente chama de greenwashing, dizendo que é sustentável, mostrando e fazendo um marketing inadequado, e que, às vezes, as pessoas se convencem de uma forma também, eu diria que por preguiça, e outros por ignorar de fato. E esse impacto também, Soraya, Kátia, as meninas que falaram, também na educação, porque o burnout, a síndrome do pânico, a depressão, já é um caso de saúde pública.
Então, não cuidando, a gente também não está cuidando da saúde mental dos jovens, que são os futuros profissionais. E quais são os profissionais que estão indo para o mercado de trabalho? Então, esse impacto, ele é imenso, e essa conta vai chegar, e essa conta é muito salgada. E já vejo o impacto. Eu, como professora do burnout, da ansiedade, de tudo isso, na sala de aula com jovens que têm 16, 17 anos, não sabe nem o que quer fazer da vida, para onde vai, o que vai fazer, ou se já consegue um emprego, não consegue uma colocação, porque a saúde mental dele está totalmente afetada, e aí parte para a educação, governo, então, assim, o buraco é mais embaixo, como se diz, né? Então, é uma discussão da gente ficar aqui horas, né? E tem a questão que uma mentira repetida várias vezes, ela acaba se tornando realidade e verdade, né? Então, eu acho muito importante tudo que nós estamos colocando, a importância do jovem para o progresso do nosso país. Quer dizer, será que nós estamos olhando adequadamente para a educação dos nossos netos, filhos? E dos professores também, hein? Hã? Também, a saúde mental dos educadores. Sim, do Dos educador. educadores também, Mas eu, porque às uma vezes, coisa afeta a outra. claro, com certeza, Kátia. Então, assim, tem escolas que a gente tem aula de teatro para poder aprender, e yoga, e inclusive reiki, para você poder ser um professor mais íntegro no sentido de interação, na questão de se doar. Eu sempre digo que quem vai para o ensino, ele não vê só a parte financeira, ele vê, acima de tudo, a mente daquela pessoa. Quantas vezes você escutar um aluno no intervalo foi fundamental para a carreira, pelo menos no meu caso, de muitos executivos, que outros Escutativa, né? executivos, A escutativa, ela é escutativa, fundamental em todos os né? setores. Você se colocar, a pessoa está com problema, e eu já peguei alunos chorando dentro de sala de aula. E isso em pós-graduação, gente. Né? Então, direto. E aí, uma palavra de você usar o seu tempo depois da tua aula para poder escutar aquela pessoa, não é tua comunicação, é um ato de amor, de gostar de gente. Porque aquela pessoa vai te ensinar e você vai ensinar. E aí eu tenho uma complementação do conhecimento. Então, isso tudo faz parte de todo esse processo que nós temos hoje, que a gente está vivendo, das pessoas estarem mais tristes, das pessoas não serem produtivas como deveriam, da autoestima da pessoa está lá embaixo. Né? Porque, volto a insistir, a gente precisa olhar para o outro, escutar o outro, entender o outro, se colocar na posição do outro. Quando a gente faz isso, a gente consegue passar a nossa mensagem e integrar. Acabei de fazer uma palestra semana passada sobre assédio moral, sexual e verbal. Um grande problema que as empresas estão enfrentando, que as mulheres estão enfrentando. Nós estamos no mês de março, que eu costumo dizer que o Dia da Mulher e do Homem é 365 dias do ano, né? Mas as empresas já estão começando. É importantíssimo, né? Eu acho que a Soraya estava falando algumas coisas bem pertinentes, né, Soraya? De como que a empresa ela fala que é sustentável, mas não faz isso. Por exemplo, a questão da equidade, a questão do gênero. Então, empresas que ainda têm essa questão de salários diferenciados, mulher ganha menos. Estou falando de mulher, aí se falar de mulher preta, periférica, menos ainda, a pirâmide, né? A pirâmide de salário, ela é bem complicada. Então, que empresa sustentável é essa que não dá voz, fala, né, vez para a mulher? Também passa por isso, né, Soraya? Sim, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, ele tem o ODS que é só para tratar dessa questão, para você ver como é sério, né? Como também tem Gênero e educação, né? tal, mas é assim, é muito sério mesmo, a gente, o empoderamento, eu sei lá se a palavra deveria ser empoderamento, eu acho que, na verdade, poderia ser, pelo menos assim, respeito é bom e todo mundo gosta. Adorei, adorei. Perfeito, eu também acho, concordo com você. Respeito é bom. Ah, Kátia, Kátia Valente, você estava terminando o seu raciocínio? Deu um problema no sistema e eu tive que entrar aqui de outra forma. Não, meu raciocínio é justamente esse.
que se a gente quer uma sociedade sustentável, com pessoas mais felizes, com pessoas que estejam integradas para fazer o melhor, eu tenho que me colocar na posição do outro, ter escuta ativa e saber que conhecimento e se doar para o outro, deixando a vaidade, orgulho de lado, é fundamental para que a gente crie uma sociedade mais feliz, mais integrada e com menos processos tão dolorosos de burnout, né? Que a Soraya colocou números expressivos. E eu digo isso também na nossa vida pessoal. O que nós estamos fazendo de coisas importantes para melhorar o nosso relacionamento entre a família, entre os amigos, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só ganhar dinheiro, né? Quando você faz doações de trabalhar numa favela, quando você escuta o outro, quando você escuta um amigo que está precisando, mesmo você não sendo especialista naquela área, você se torna uma pessoa, pelo menos no meu ponto de vista, eu posso estar errada, né? Mais feliz, porque você está ajudando o outro. Quando você ajuda uma outra pessoa, não tem como você não ficar feliz. Independente que a gente saiba que a gente adora ser valorizado pelo que somos, nós temos todas aqui, eu tenho certeza que todos nós temos orgulho das nossas trajetórias de vida, não tenho dúvida disso, e tenho certeza que nós somos mulheres que nunca vão parar de estudar, né? Aprender a aprender. Eu tenho absoluta certeza. Até porque, poxa, uma engenheira usando reiki, que bárbaro, que todas as empresas fizessem isso, porque eu teria menos pessoas doentes, né? Doentes. Acho isso maravilhoso, né? Isso é comunicação, e não precisa ser só. Claro que temos que ter um planejamento, porque isso tem custo, mas assim, se a gente quiser, a gente consegue. Eu acho que sempre, eu nunca fico a pé, o não para mim é um sim. É isso. Pessoal, nós já estamos quase terminando, essa hora passa rápido, como a gente sempre fala, né? Eu vou pedir para vocês, para cada uma de vocês têm 2 minutos cada uma, 2 minutos e meio, mais ou menos, para que vocês falem, deixem suas redes sociais, que vocês falem sobre o que vocês estão fazendo, e uma mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Parreirinha. Márcia, posso começar com você? Pode sim. Bem, gente, foi um prazer. A gente sempre aprende muito. Todas as vezes que a gente sente, conversa, troca, cai mais uma ficha, a gente ouve novamente, renova e reconecta. A minha rede social é marcianogueira.oficial. Eu falo sobre autoconhecimento, sim. Eu trouxe hoje a tomada de decisão, mas ressalto a importância do autoconhecimento, porque a partir daí você impacta a vida, a sua vida e a vida dos que estão em torno de vocês e até da sociedade, se mantendo como cidadão sustentável, eu posso assim dizer, né? Olhando a sua saúde mental, que impacta na sua saúde física, que é muito importante em todos os aspectos da sua vida. Quando você atua enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher. Por conta disso, estar sempre atento para sempre evoluir, né? E aqui foi muito bom, porque até filosofia nós ouvimos, né? Muito legal ouvir de Platão e rememorar isso. Mas já há muito tempo o ser humano busca por respostas. Então, fique atento a você mesmo e que no final tudo vai dar certo. Obrigada. Obrigada, Márcia, muito bom. Kátia Giovana? Foi muito gostoso, muito bom estar aqui. Minha rede social é Kátia com K, Giovana com N só, Kátia Giovana Lima. Achou Kátia Giovana Lima? Você vai saber do que eu trabalho, você vai ver o meu trabalho como professora, palestrante, escritora que sou também. E resumindo aí o que as meninas falaram, deixando a mensagem, eu gostei muito, né,
da colocação falando sobre as mulheres, e é isso, é respeito, nós estamos aqui, e nós estamos aqui também para deixar um legado. Então, a mensagem final que eu deixo é: faça tudo o que você quiser fazer realmente com planejamento, com consciência, com sustentabilidade, mas com propósito de vida e para deixar um legado para o outro, porque isso não só vai te deixar feliz, né, Kátia Martins, mas também vai perpetuar a sua história. E eu estou deixando um legado, por enquanto, de 2 livros, estou lançando um segundo livro, inspirado nas minhas memórias, para ajudar outras pessoas a mostrar, sim, que elas podem, que elas são capazes de transformar a vida através da educação. Essa é a minha mensagem, nós podemos transformar a nossa vida, assim, através do conhecimento e da educação e deixar um legado para o outro. E acho que isso é o mais importante, deixar um mundo sustentável para a próxima geração, para as próximas, né? Muito obrigada, Kátia Giovana Lima. Kátia, Giovana, fala pra gente que você vai ter hoje no Instagram Fala, quer que eu fale, você fala. Hoje eu tenho uma palestra com alguns grupos super importantes, a OBME, que é a Organização das Mulheres Empreendedoras no Brasil, com o Sarau Paulistano também, e Instituto Pérolas Empreendedoras é um workshop para falar sobre inclusão, diversidade e empoderamento. Então, são três ONGs falando sobre isso, e o papel da mulher e o papel do ser humano no mundo. Inclusão, diversidade, às 19h30, Brasil. E lembrar que são Brasil e Portugal, né, Soraya? 19h30, Brasil. É importante que você falasse isso, porque eu estou na OBME também. Essa organização, a gente tem uma cadeira na ONU, e hoje a Kátia vai estar lá representando as mulheres aqui do Brasil, falando do Instituto Pérola Bike, junto com a Lilian Ciavo e o Dr. Leandro Gimenez, tá? Pérolas Empreendedoras. Exatamente. São ONGs. Exatamente. Bora lá, Soraya? Bora. Bom, eu acho que a mensagem sempre que me sai bem do coração é tipo assim: tudo que a gente espera que aconteça de bom no mundo, que a gente seja esse canal, que a gente seja a mudança que a gente espera, né, no mundo. E tem uma frase da Lúcia Helena Galvão que eu gosto muito, que é o seguinte: não podemos chegar no final da nossa vida estranhos a nós mesmos. Essa frase me fez realizar várias coisas, inclusive um ciclo de vida leve, como palestras e tal. Sabe por quê? Porque é muito sério. E eu acho que, dentro do contexto sustentabilidade Reiki, fecha para mim totalmente a ideia de que a gente precisa de mergulho, e o Reiki te ajuda nisso, porque ele integraliza as suas 4 inteligências, se você quiser, né, da forma como você receber, e isso vai te permitir entender como é que é o seu papel dentro do contexto que você vive hoje. E a sustentabilidade requer que você saiba isso. Qual é o seu papel, qual é a sua essência, né? Então é isso. Que a gente não chegue lá no final da história sem saber quem a gente é. Bora lá. Kátia Martins Valente, sua vez. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar falando um pouquinho das minhas mídias sociais. Eu estou Kátia com K, Kátia M. Valente, ponto oficial. E eu queria deixar o meu site também, porque ali tem um pouco de tudo que eu fiz. Inclusive, a minha tese de doutorado foi Narrativas de Vida de Mulheres Empreendedoras, Comunicação e Consumo, análise de palestras inspiracionais do evento The One Endeavor, que é muito importante. Pegamos justamente as mulheres empreendedoras brasileiras que fizeram esse país sair da mesmice, né? Então, são todas mulheres que trabalharam nisso. Então, o meu site é katiamvalente.com.br. E assim, eu sempre digo que o legado está intimamente ligado com a questão da pessoa se renovar, se transformar, fazer pensamentos positivos e trabalhar em cima de ajudar o outro. Quando eu abordo ser feliz, eu só posso ser feliz se os meus amigos estão felizes,
Se as pessoas que a gente dá palestra ou vende os nossos livros conseguem captar o que a gente está passando de melhor, de experiências para ajudar o outro. Então, eu acho que o legado parte justamente dessa questão de a gente se sentir feliz quando o outro está feliz. Eu digo de felicidade porque hoje é um assunto muito abordado em todas as áreas. Na verdade, tudo que a gente faz é para a gente ter um legado, para a gente deixar a nossa marca nessa vida, e para isso eu uso comunicação. Então, nos meus treinamentos, eu falo justamente muito da importância das pessoas nesse processo. E eu sempre acabo com uma frase dizendo o seguinte: Aristóteles foi uma das pessoas mais importantes na questão de oratória, mas não adianta eu ter uma oratória que o outro não compreenda. A comunicação efetiva é quando o outro compreende. E eu sempre deixo escrito assim, ou mencionado, que o bom comunicador é vencedor em qualquer área da vida. Porque se a gente não se relaciona, a gente não consegue interagir na mente do outro. Então, o bom comunicador é também um vencedor em tudo que a gente fizer na vida. Tá bom? Um beijo bem grande, adorei estar com todos esses ouvintes e essa turma de mulheres brilhantes, cada uma brilhando na sua área. Isso me traz uma alegria muito grande, que eu sou a favor das mulheres. Obrigada, Kátia. Soraya, vamos falar mais um pouquinho? Vamos. A pessoa esqueceu de falar as mídias todas, né? Então, a minha mídia, ela traduz exatamente o que eu entendo por sustentabilidade Reiki. E o nome é Casa Novo Humano. É preciso um novo humano para que a gente possa ter uma nova realidade. Então, o Instagram é Casa Novo Humano e o meu site é casanovohumano.com. E lá você encontra todas as informações sobre todas essas atividades ligadas à sustentabilidade e ao Reiki. E aí, caro ouvinte, gostou desse programa? Vocês viram a interação que teve entre as próprias mulheres que estavam aqui falando? Uma complementando o tema da outra, discutindo, apresentando, mostrando casos, contando histórias e diversificando aquilo. É isso que nós fazemos na cooperação, na cooperativa. Tem interesse? Gostou da gente? Venha participar da Cooperativa Conexão Novo Mundo. São vários palestrantes, vários temas, e cada dia a gente se aprimora mais, porque sabe uma coisa muito gostosa? Um aprende com o outro. Hoje só temos mulheres, mas vocês sabem que nós temos homens também. Coincidentemente, não foi porque a gente escolheu, mas foi o dia que a gente colocou aqui, quem estava disponível hoje para poder participar. Entre nas nossas redes sociais, no nosso site www.conexãonovomundo.com.br, e se você quiser seguir o nosso Instagram, Cooperativa Conexão, @Cooperativa Conexão. Venha nos ver, venha nos ouvir e, quem sabe, participar da gente também. E você, empresário, que está aí em Portugal, que está nos Estados Unidos, que está na Argentina, que está no Brasil, saiba que nós temos uma solução para a sua empresa. Não importa o tamanho. Micro, grande, pequeno, nós temos a condição de trazer para vocês uma renovação naquilo que você precisa. O que você está precisando? Nós não sabemos. Se você não sabe, continue participando do nosso programa, porque com certeza vai ter algum insight que vai direcionar para você, naquele momento, naquele tema, naquele setor, naquele desenvolvimento humano que você está esperando. E nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 13 horas, horário do Brasil, 16 horas em Portugal, ou na Europa tem outro, já entrou horário diferente em alguns lugares aí, não vou nem tentar localizar quais são, porque são muitos nos Estados Unidos e na Argentina também. Fique com a gente. Até a semana que vem. E muito obrigada, Márcia Nogueira, Soraya Sacramento, Kátia Giovana Lima e Kátia Martins Valente. Nos encontramos em breve. Até!